Quais são os melhores investimentos de 2018? Onde investir em ações nesse ano de 2018? Sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Fala aí pessoal, Jonathan Camargo aqui e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre como e onde investir em ações no ano de 2018, um ano relativamente atípico, afinal nós temos um ano de eleição e um ano depois de uma boa crise, talvez um ano de retomada econômica. Mas vamos lá, a ideia é tentar passar para vocês alguns dos investimentos em ações que podem fazer bastante sentido para este ano. Antes de eu te falar sobre as principais empresas, os principais setores que podem bombar na bolsa nesse ano de 2018, eu quero só te passar primeiro os 5 principais grandes eventos que podem ocorrer no Brasil, que podem ocorrer no mundo e que influenciam o Brasil e, claro, obviamente, influenciam também o mercado de renda variável ou, obviamente, a Bolsa de Valores brasileira. O principal evento da agenda do ano inteiro é a retomada da economia. Isso acontece porque o Brasil fez o seu grande dever de diminuir os juros, diminuir a inflação, voltar a ter emprego e com isso fez com que a agenda econômica, ou seja, que o Brasil voltasse a andar e, portanto, isso traz bastante coisa interessante quando a gente fala de Bolsa de Valores. Afinal, as empresas estão com capacidade ociosa e, portanto, qualquer lucro que entra é lucro na veia. Mais receita com baixo custo, afinal foram anos de redução de custo por conta da crise, é receita na veia quando a gente fala de Bolsa de Valores, isso é super interessante. Esse é um dos principais pontos que deve fazer com que no ano de 2018, em condições normais de temperatura e pressão, faça com que a Bolsa de Valores seja o investimento do ano. O segundo ponto extremamente importante é a agenda política desse ano, principalmente a da reforma da Previdência, que pode ser ou não que passe logo após o Carnaval. Outra coisa que também a gente tem que ficar muito atento, e talvez seja até mais importante do que isso, seja as eleições deste ano. As eleições para presidente pode ser o grande ponto-chave para uma grande explosão da Bolsa, ou talvez seja um ano mais morno quando a gente fala de renda variável, quando a gente fala aí de Bolsa de Valores. Tudo indica e o mercado acredita que talvez a gente tenha sim um candidato de direita. Não sabe ainda muito bem quem, ainda é bastante indefinido, mas pode ser um candidato pró-reformas ou não pró-reformas, mas o mercado acredita que seja sim um candidato de direita e não mais um candidato de esquerda, como a gente já teve por bastante tempo aqui no Brasil. Outro ponto importante existe um crescimento global sincronizado acontecendo no ano de 2008. Desde o meio do ano passado, os principais economistas do mundo têm revisado para cima o PIB global e o PIB dos principais blocos econômicos, seja Estados Unidos, seja Europa, seja Ásia, e tudo isso de uma forma bem sincronizada, o que faz entender que até mesmo o Brasil deve sair desse momento de crise por conta do cenário favorável fora do Brasil. Um ponto importante para se colocar disso é o aumento dos juros nos Estados Unidos, que inclusive até teve algum tipo de receio na semana passada, quando se falou na última reunião do Federal Reserve, do Fed, o Banco Central Americano, sobre o aumento dos juros talvez de forma excessiva para conter a inflação lá. Isso fez com que a bolsa caísse de forma repentina, quase 10%. Pode ser até que tenha mais quedas, mas a gente sabe que a Bolsa de Valores normalmente, no longo prazo, essa queda de 10% normalmente pode ser até uma dádiva para o investidor de longo prazo. Por quê? Porque você consegue comprar e achar boas pechinchas de uma forma muito mais barata. Basta procurar, afinal, quando a gente fala de Bolsa de Valores americana, nós estamos falando de um mercado tão grande que existem mais de 5 mil empresas com liquidez para se investir. Então existe bastante opção e por isso muita gente lá acredita que talvez isso seja uma correção natural, talvez não seja 10, talvez seja 15, 20 ou 30% essa correção, mas que em algum dado momento, por conta dos dados econômicos da economia, talvez esse mercado volte a subir. Então, dado isso é um ponto importante, o aumento dos juros leva bastante dinheiro para os treasuries americanos, o tesouro direto americano, vamos dizer assim, e acaba tirando dinheiro da renda variável do mundo inteiro. E também isso afeta a bolsa brasileira.
Então, tem que ficar atento, tem que ponderar quando você vai fazer seus investimentos em bolsa aqui no Brasil, porque sim, o aumento de juros nos Estados Unidos afeta a nossa bolsa e você precisa ficar bastante atento quanto a isso e ponderar qual o tamanho da renda variável na sua carteira. Uma exposição muito grande pode sim, em algum dado momento, em algum dado mês, trazer uma performance negativa que talvez te deixe desconfortável. E esse é o maior problema de se investir demais em renda variável no ano de 2018, porque deve ser um ano de bastante volatilidade. Então presta bastante atenção nesse ponto específico. Como ponderar a sua carteira de investimentos e como ter o investimento adequado em renda variável para a sua carteira e para o seu perfil. E o quinto e última situação que ainda pode impactar o mercado brasileiro é a China. Apesar das notícias ainda estarem boas, pode ocorrer alguma coisa e a China tem um grande impacto no Brasil. Por enquanto a China vai bem, se tudo manter dessa forma, talvez a gente não tenha nenhum problema tão significativo que impacte o Brasil do lado chinês. Mas a gente sabe que a gente é bastante dependente da China e qualquer coisinha, qualquer deslize chinês pode trazer alguma coisa aqui para o mercado brasileiro, principalmente para o nosso mercado aqui, o Ibovespa. Bom, agora que eu já passei por todas essas grandes situações que podem acontecer no ano de 2018 e que podem impactar a Bolsa Brasileira, eu vou te falar sobre algumas coisas que você deve pensar quando for investir em ações para ter na sua carteira, porque no ano de 2018 esses setores e esses tipos de ações principalmente devem ser bastante impactados de forma positiva. O principal setor que eu acredito que deva ser impactado seja o setor financeiro. Não especificamente os bancos, mas algumas ações ligadas ao setor financeiro podem ter um bom impacto neste ano. Então, eu vou deixar aqui embaixo no link, aqui na descrição do vídeo, onde eu falo exatamente quais são as ações, por que eu acredito nisso e por que eu acho que faz sentido você ter uma exposição no setor financeiro. Um outro setor que eu acho que pode fazer bastante sentido é o setor de consumo. A retomada da economia faz com que as pessoas consumam mais, afinal os juros ficaram mais baratos e, portanto, o consumo deve ser bastante impactado, o setor de consumo deve ser bastante impactado no ano de 2018. Então, ter empresas do setor de consumo pode ser uma boa oportunidade para você em 2018. Uma outra possibilidade, e eu não digo de um setor específico para 2018, mas sim um tipo específico de ações, são ações que são ligadas à política, ou digamos assim, um call político, que são algumas empresas em específico que, dado o que acontece com a agenda política ou com as eleições, podem sim ter uma performance relevante no ano de 2018. Além disso, aqueles investimentos que nunca devem sair da sua carteira de ações, que sempre devem estar lá, seja no momento defensivo, seja para ter bons rendimentos, são os investimentos em ações de dividendos. Apesar de um momento de um ano de grande expansão e de grande porrada na bolsa, as ações de dividendos tendem a trazer a volatilidade da sua carteira, ou seja, o risco da sua carteira para um patamar menor, o que é bom, mesmo num ano de alto desempenho do Ibovespa, um alto desempenho das ações. Mas também te protege em momentos de queda. Normalmente, quando a gente vê momentos de queda, os investidores fogem dos ativos de risco, das ações que têm maior oscilação, maior volatilidade, e fogem para os papéis que são mais bons pagadores de dividendos. Então isso pode ser uma boa proteção para sua carteira. Afinal, o ano de 2018 deve ser bem marcado pela volatilidade. Então eu vou colocar para vocês nesse PDF aqui embaixo algumas das principais ações que devem pagar os maiores dividendos agora no ano de 2018. Então você vai encontrar quais são as principais empresas do setor financeiro, as principais ações do setor de consumo, quais são as empresas de call político e quais são as maiores ações pagadoras de dividendos para você ter investimentos no ano de 2018. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão fazendo hoje de investimentos em ações e, claro, eu espero vocês no próximo vídeo.